Quando ela nasceu, seu enorme poder mágico dividiu sua alma, e ela precisou transferir sua consciência em duas partes. Então ela passou a viver em dois mundos diferentes, como Sara, a nobre mais inteligente do Império, e Yeon, uma garota comum da Coreia. Mas sua vida muda quando sua melhor amiga pede para ela cuidar de seu filho, fugindo com o irmão mais novo de seu marido, exatamente como ela tinha escrito. Oi, eu sou Liam e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é Eu Sou a Tia Doente do protagonista, e espero que aproveite. A história começa com uma mulher chamando por Sara, falando que Ethan Ambrosia, que é o Duque Amaldiçoado, não é o verdadeiro pai da criança. Ela afirma que toda vez que olha para aquela criança, ela se lembra de Rugel e não suporta mais. Ela continua, dizendo que se Rugel Ambrosia fosse o Duque ao invés daquele homem, seria maravilhoso. Então, ela decide ir até ele, e nunca mais voltar ao Império Crombel. A mulher pede alguém para dizer à criança que ela morreu, e a mãe acha que é melhor para sua criança esquecer ela, esperando que seu filho tenha uma vida feliz. Agora, um garoto grita que odeia isso, e as empregadas estão ansiosas enquanto ele grita que ela não é sua mãe. Elas pedem para o Duque Claude abrir a porta, sussurrando como ele nunca se comportou assim antes, a ponto de trancar a porta. Claude está chorando em sua cama, enquanto chama por sua mãe, dizendo que tudo isso é culpa dele. A empregada estremece ouvindo o garoto, e tenta dizer que isso não tinha nada a ver com ele. Mei Chambalion, a sétima filha de Chambalion, pensa que essa outra empregada deve ter dito algo estúpido para Claude de novo. Ela pensa em como é óbvio que a outra tem sussurrado coisas para ele, e nota como ele está afetado pela notícia de que alguém assumirá o papel de sua mãe. Claude grita que odeia tudo, e pede para todos irem embora. Ele chora bastante, enquanto grita que não quer ninguém além de sua mãe. Então, uma mulher avança, enquanto pensa em como já está complicado desde o começo. Sarah Milan, a inteligente dama do Império Crombel, é uma mulher para quem até mesmo o imperador abaixa sua cabeça, para pedir a educação da princesa. Segundo a lei, mulheres solteiras não podem herdar títulos, mas casada ou não, lhe foi prometido a sucessão como condessa dos Milan. As empregadas começam a sussurrar que ela finalmente chegou. Agora, as empregadas pedem que ela faça algo. Mas Sarah apenas pensa em como Claude não deveria ter agido assim, e até ela está confusa com a reação dele. Ela percebe que a trama da história mudou. Na história original, Claude Ambrosia era visto como aquele que devorou a sua própria mãe ao nascer, sendo uma criança infeliz que sofre de um estigma, que cresceu em profunda escuridão e que destruirá o Império. Ele é o protagonista de Flor da Escuridão, e esse será o destino da criança que agora chora por atrás das portas trancadas. O seu destino é que o poder amaldiçoado, passado por gerações da família Ambrosia, seja transmitido para Claude, e o consumindo completamente nos abismos da escuridão. A protagonista feminina, Helena Friston, será a única a salvá-lo no futuro. Até esse dia, ele sofrerá de um autodesprezo interminável, e que resultará em terríveis pesadelos. No fim, ele ficará louco o suficiente para causar um destino trágico a todos. Claude sempre viveu triste, e só viu uma luz no fim de seu destino, mas coberta por desejos distorcidos. Mas agora ela está aqui, então ela pode evitar que tudo isso aconteça. Ela reconhece que a situação é realmente intrigante, mas imagina que ainda está tudo bem, já que Claude ainda não caiu em um desespero completo. Mas isso já lhe frustrou inúmeras vezes, porque ela não esperava que o desenvolvimento da história fosse tão absurdo. Ela sabe que Claude estava faminto por amor e afeto, buscando isso cegamente. E por isso, hoje ela esperava que ele corresse amorosamente para seus braços. Ela nunca pensou que ele a rejeitaria e chorasse assim. Ao mesmo tempo, as empregadas estão ansiosas, notando que ela não está mais sorrindo. Ela sabe que pelo visto que ele ainda não está pronto para recebê-la, e se pergunta se deveria apenas sair e voltar amanhã. Nesse momento, uma empregada a chama, mencionando que é constrangedor pedir, mas pergunta se ela poderia ajudá-las. A mulher diz que ele geralmente não é tão teimoso, e imagina que ele está nervoso por ter sido rejeitado. Ao mesmo tempo, May pergunta se ela deveria intervir agora, então, ela diz que não sabe como chamá-la, questionando se deveria chamá-la de Senhorita Milan ou apenas de Lady Milan. Ouvindo isso, as empregadas se perguntam como ela ousava perguntar isso e chamar a senhora assim. Elas dizem para May não esquecer quem ela é, mas May responde que sim, dizendo que ela é a única pessoa que Claude ouve. Então, ela diz para deixarem os cuidados da criança com ela, e assim não haverá mais problemas. A outra empregada questiona como ela pode ser tão rude com a Condessa Milan, mas antes que termine, May questiona se por acaso ela pode fazer o jovem mestre sair. As empregadas estremecem, enquanto May pede para a empregada tentar, se quiser, quando até mesmo ela não consegue se aproximar dele. Enquanto isso, Sarah olha a situação e acha May divertida. Ela aponta que nesse império, o próprio imperador permitiu que ela tivesse seu título, então nunca pensou que a prestigiosa família Ambrosia não soubesse disso. May fica surpresa, e pergunta a Sarah se não é de conhecimento comum que mulheres solteiras não podem ter títulos. Mas Sarah responde que se ela tem alguma reclamação, a criada é livre para ir perguntar pessoalmente a sua majestade.
May recua com medo, mas Sarah manda continuar e dizer a sua majestade. Ela diz que somente ela foi reconhecida como condessa, e pergunta se May acha isso injusto. Então, ela menciona o nome de May Chambellion, deixando May tremendo de medo. Sarah percebe que May é uma pessoa tola que manipula os fracos. May dizia a Claude que ninguém o amava, perguntando a ele como alguém pode lhe amar quando ele é alguém que pode matar tão facilmente, lembrando ele da pessoa que supostamente matou. Sarah percebe que May foi uma personagem secundária que incentivou Claude ao seu desespero. Então ela avança, mencionando que é hora de uma lição rápida. Ela responde a pergunta de antes e sussurra no ouvido de May que ela deveria chamá-la de Condessa Milan, e May repete depois dela. Sarah diz que ela fez um bom trabalho, enquanto May ainda fica sem palavras. Sarah diz que aprecia a consideração da criada, mas aceitará cuidar dele, porque ele é sua responsabilidade a partir de agora. Sarah pensa que embora sua rejeição inesperada tenha sido chocante para ela, isso fez ela voltar a seus sentidos. Ela sabe que esse mundo se move como em flor da escuridão, mesmo que algumas coisas estejam um pouco diferentes agora. Ela jura por sua vida que garantirá que o filho de Dailin viva feliz. Ela fará o seu melhor para que isso aconteça. Ela se lembra que sua missão não mudou. Ela pensa nas feridas da criança que acredita ter matado a própria mãe ao nascer, e nota que tudo o que ela consegue pensar é em como protegê-lo. Então ela o chama, perguntando se pode entrar. Mas ele recua com medo, dizendo para ela ir embora. Ela o chama pelo primeiro nome, Claude, mas o menino não fala nada de volta. Então, ela diz que vai interpretar como se fosse uma permissão para entrar. Ela nota que a Sarah que morre no original é uma pessoa diferente dela. A condessa diz a ele que por favor, se afaste da porta se estiver perto dela, enquanto emite energia. De repente, a magia flui pelo ar, e Claude fica surpreso. Ela pensa se ele quer recusar sua entrada, basta ela entrar à força, e finalmente abrindo a porta com sua magia, deixando todos chocados ao perceberem que ela é uma maga. Não apenas no Império Crombel, magos são muito raros em todo o continente. Geralmente, eles construiriam uma torre mágica e viveriam lá em reclusão, não se revelando ao mundo. Eles também são conhecidos por serem excêntricos e loucos. Como um mago poderoso não pode ser ignorado, é dito que há comoções quando um mago é visto. Mas mesmo que qualquer imperador desejasse cobiçá-los, ninguém sabe onde fica a sua casa, sua torre mágica. Não importa para onde vá ou de onde venha, um mago será tratado como realeza, um nobre. As empregadas começam a sussurrar que Sarah é uma maga, e Sarah avança em direção ao menino. Ela já tinha imaginado um pouco antes, mas agora, ela percebe como ele é extremamente bonito, fazendo ela se perguntar se ele é um anjo. Ela sabe que essa criança se tornará o terror que destruirá o Império, mas vendo ele, isso parece inacreditável. Então ela cumprimenta Claude, mencionando que a partir de agora, ela será sua tutora particular. Ela estende sua mão para ele, dizendo que também cuidará dele se apresentando como Sarah. Ela acha que ele se parece bastante com Dailin. Estava chovendo pesado numa noite, e Sarah senta em sua cama angustiada, falando que isso não pode acontecer, e que ela tem que voltar. Ela grita confusa, se perguntando por que seu corpo do outro mundo não está acordando. Esse é um segredo que ela não pode contar a ninguém. Ela sabe que precisa mudar a trama, mas não tem tempo. Ela sabe que obviamente algo está errado, já que nunca teve uma época em que ela não conseguia voltar ao seu outro corpo. Esse segredo é ainda maior que o fato dela ser uma maga. Ela nasceu com poderes mágicos fortes, e por causa deles, sua alma se fragmentou. Instintivamente ela dividiu sua alma em duas, com cada alma vivendo em um mundo diferente. Uma como a mulher mais inteligente do Império Crombel, e um como uma cidadã coreana comum chamada Park Yeon. Ela não tinha problemas em ir e voltar entre os dois mundos, e mesmo que se passasse muito tempo em um, apenas um dia se passava no outro mundo. Foi assim que ela viveu o dobro do tempo de outros, e equilibrou sua vida muito bem. Diferentemente de Sarah, que poderia lidar com magia forte, Park Yeon tinha o poder de premonição, fazendo com que o futuro do mundo de Sarah Millans fosse visto. Tudo era muito pacífico. Agora, ela pensa em como tem que voltar e revisar a história, pois ela não pode deixar Dailin acabar assim. A mulher se pergunta onde errou, se perguntando se talvez o outro lado tenha desaparecido, notando que não irá conseguir voltar desse jeito. Ela lembra que quando Park Yeon sofreu um acidente de carro, o abalo fez com que ela sentisse sua alma inteira. Com uma conexão aparentemente inquebrável, agora as duas almas estavam conectadas, notando o novo poder que recebeu. Então, ela é informada de que um convidado chegou. Ela se pergunta quem viria a essa hora, sendo informada de que era a duquesa Dailin Ambrosia. Dailin parecia bastante nervosa quando Sarah abriu a porta. Ela lhe cumprimenta e chama de duquesa, mas Dailin corre em sua direção, dizendo para não chamá-la assim. Enquanto sacode Sarah, ela lhe chama de querida amiga, e pergunta se Sarah está do seu lado. Ela lembra como Sarah lhe disse que faria tudo por ela, e pede para que ajude. Ela começa a chorar enquanto Sarah chama de duquesa, a fazendo gritar de novo para não chamá-la assim. Sarah se desculpa, e Dailin menciona como manteve sua promessa ao duque.
e que agora ela vai encontrar Rugel, mesmo que tenha que desistir do filho dele. Dailin começa a chorar, dizendo que não tem escolha. Ela sabe que a família Ambrósia precisa de um sucessor, então ela dará à luz em breve, mas depois disso partirá. Sarah questiona se ela está tentando declarar o seu filho com Rugel como filho de Ethan. Dailin responde que pode fazer isso. Ela afirma que Ethan nunca voltou, deixando seus filhos para trás, então dessa forma tudo será resolvido. Ela acha que se ao menos Rugel tivesse se tornado duque, ela não teria que fazer isso. Ela declara que se Ethan Ambrósia, aquele homem amaldiçoado, souber que ela morreu assim, seu pai não vai poder fazer mais nada a respeito. Sarah pensa que quando Dailin se casou com o irmão mais velho do homem que amava, sua querida amiga lentamente enlouqueceu. Ela pensa em como não queria que isso tivesse ocorrido, vendo toda a desgraça que ela sofreu. Lágrimas caem dos olhos de Dailin, enquanto ela pergunta se Sarah pode cuidar de seu filho. Ela acha que Sarah pode prevenir a maldição que segue seu filho, então implora Sarah, dizendo que sem a ajuda dela, ela não pode viver em paz. Sarah acha que todas essas coisas foram resultado de seus erros, um romance que ela escreveu para sua autossatisfação, porque suas previsões eram inúteis. Ela se pergunta se Dailin poderia perdoá-la, achando que sua novela fez com que tudo chegasse a esse ponto. A cena muda para Sarah e Dailin, enquanto ela lhe conta como toda a história chega ao fim. O homem que uma vez abraçou todo o desespero do mundo foi salvo pela mulher que abraçou toda a felicidade do mundo. Mesmo em sua situação desesperadora, as pessoas não pediram ajuda a ninguém, apenas através do amor e do destino de humanos comuns, eles foram capazes de resgatar o mundo que estava devastado no caos. Depois de terminar de ler, Sarah pergunta a Dailin o que ela achou, falando que esse era o romance que ela estava escrevendo. Dailin sempre dizia que estava curiosa sobre o conteúdo, então ela resolveu mostrar e perguntar se estava divertido. Dailin achou muito legal que Sarah escrevesse romances, apesar dela não entender muito bem. Sarah apontou que mesmo que fosse um romance, não era grande coisa, já era apenas um hobby dela. Dailin falou que Sarah era boa em tudo, enquanto Sarah sabe que Dailin não percebeu a visão desse belo império enfrentando um futuro incrivelmente terrível. Sua versão de outro mundo está olhando para a visão do império arruinado, quando ela se vira e nota que ela e seus discípulos esconderiam seu poder, fechando os olhos para o caos do império. Apesar de sua previsão, ela não sabia o motivo pelo qual seu eu do futuro desistiu do império. Ela sabe que seria difícil mudar uma escolha que ela faria sem saber o motivo. Ela escreveu sua novel apenas como forma de conforto, para ver um final bom depois de um futuro terrível, e de alguma forma, Sarah achava que o futuro que ela viu, no fim era apenas uma história inventada. Dailin perguntou a ela se tinha alguém no romance com uma história trágica. Sarah questionou o porquê, e Dailin disse que queria ver um amor fiel, o tipo de amor que não era restringido pelo status familiar ou dever, sendo o tipo de amor que florescia apesar das dificuldades ou sofrimento. Ela perguntou a Sarah o que poderia ser mais romântico que uma história de amor trágica. Mas Sarah achou que se ela visse os personagens da história, ela poderia mudar de ideia. Dailin perguntou se tinha um personagem assim, questionando também quem seria o escolhido afortunado. Sarah respondeu que ainda não tinha decidido, então Dailin disse para ela criar esse personagem e colocar o nome dela. Ela disse que tenha sido forçada a um casamento arranjado com Ethan Ambrósia, pelo menos em um romance ela queria experimentar um amor assim, pedindo para sua amiga mostrar a ela quando terminasse de escrever, o que Sarah concordou, enquanto usava o nome dela para a mãe do protagonista. Anos depois, ela nota que assim como no romance, Dalian, apesar de estar em um casamento arranjado com o Duque Ambrósia, acaba se apaixonando pelo seu irmão mais novo, Rugel, e tem um filho que não deveria ter. Ela pensa que se o futuro seguir o romance que escreveu, A Flor da Escuridão, então a criança de Dailin criança se tornará o protagonista do romance, Claude Ambrósia. Se ela soubesse que isso criaria uma tragédia assim, ela não teria colocado esses nomes na história. Então, ela pensa nas palavras de Dailin, quando ela disse que acreditava que se fosse ela, impediria a maldição de ser transferida para seu filho. Ela sabe que não importa o que aconteça, se ela não puder mudar a história do romance, então deve voltar tudo ao que era antes, mesmo que tenha que destruir esse mundo. Ela sabe que sua criança, diante da maldição carregada pela linhagem dos Ambrósias, lhe recebeu como babá, a única que pode se mover livremente. A partir desse dia, a Flor da Escuridão terá seus caminhos espinhosos. Então, Sarah diz que entende, prometendo a Dailin proteger seu filho e garantir o fim desse caminho espinhoso. Agora Sarah finalmente encontra Claude, e ela estende as mãos em direção a ele. Enquanto ele a segura, ela irradia felicidade, mencionando como ele é muito fofo e chocando as empregadas. Ela diz que isso é maravilhoso, e não é ruim para seu primeiro encontro. Mas nesse momento, ele a empurra e corre para May, dizendo a ela para mandar aquela pessoa embora. Mas May só consegue pensar em como ela não recebeu seu título pela força. Sarah olha, e ela lembra que o imperador disse a elas para respeitarem Sarah, pois não devem atrapalhá-la. Então, May nota que o imperador e o duque já sabiam que Sarah é uma maga. De repente um homem entra, enquanto as empregadas se dividem. Sarah se pergunta se o duque chegou,
e Claude tenta esconder suas lágrimas, fazendo Sarah perceber que Claude não quer mostrar esse lado dele a seu pai. Ela entende que ele sabe o que está fazendo de errado, então, imagina que a criança ainda quer afeto parental, e ela não está atrasada demais. Ela se aproxima dele perguntando se deve ajudá-lo. Ela diz que antes da chegada do Duque, ela pode ajudá-lo a se arrumar. Ela aponta que ainda tem esperança, mas diz a ele que há uma condição. Então, ela pede para ele aceitá-la como babá. Ele fica confuso enquanto tenta falar algo. Mas então Claude se vira, percebendo que o Duque está quase chegando. O Duque manda as criadas se moverem, pois ele precisa ver seu filho. A empregada responde que ele está dentro, mas também avisa que o Duque tem uma reunião importante. Claude olha ao redor, tentando fazer algo, antes de concordar e dizer a Sarah que fará isso. E antes que seu pai o odeie ainda mais, ele pede para ela limpá-lo rapidamente. Sarah pergunta por que o Duque o odiaria, e ela logo o limpa com sua magia, quando nesse momento o Duque abre a porta. Ele entra suando, e se pergunta por que o quarto está tão limpo, olhando para Claude. Claude se esconde atrás de Sarah, enquanto o Duque pergunta se ele não está machucado. Sarah nota que nunca viu um homem tão bonito em sua vida. A atenção do Duque se volta para ela, enquanto Sarah se pergunta por que Dailin deixou o Duque de Ambrósia, sendo incapaz de olhá-lo nos olhos. Então ele a chama, e se apresenta como Ethan, pedindo desculpas por estar atrasado para cumprimentá-la. Ela se apresenta como Sarah, e diz que graças da calorosa recepção do jovem mestre Claude, ela esqueceu da grosseria. O Duque pergunta se Claude se comportou mal na frente dela, mas ela responde que não, de modo algum. Ela diz que terá muita diversão no futuro, já que o jovem mestre é tão maduro. O Duque acha que isso é um alívio, então ele se ajoelha e diz a Claude que ele se comportar bem. Ele pede para ele se lembrar e não esquecer que é o herdeiro de Ambrósia, então ele precisa aprender a se comportar adequadamente. Sarah imagina que Claude deve estar feliz com os elogios que recebeu de seu pai. Ela pensa que o Duque pode não ser seu pai biológico, mas Claude se parece muito com ele, modos excelentes e combinados com um temperamento gentil, como é conhecido pelo público. Até mesmo o velho imperador supostamente não pode tratá-lo com falta de respeito, mas o que causou a queda desse império no futuro, assim como ela viu, não foi Claude, mas esse homem, o Duque de Ambrósia. Ele é uma pessoa doce com todos, mas isso também significa que ninguém pode ser especial para ele. Ao menos foi isso que Dailin lhe disse. Quando Sarah perguntou o que ela queria dizer, ela respondeu que ele não pode ter ninguém especial, então não pode amar ninguém, sendo essa a maldição dele. Sarah perguntou se ele tinha mesmo uma maldição, e Dailin respondeu que ele está sob uma maldição que o impede de dar seu coração a alguém, ou ao menos foi o que Rugel lhe disse. Não importa o quanto alguém tente, não dá para conquistar nenhum pedaço do coração de seu irmão. Sarah se pergunta o que mais Dailin sabe. Ela sabe que se olhar bem, Dailin não parece ser alguém que faria isso de forma alguma. Ela pergunta se ela sabe sobre o poder transmitido na linhagem dos Duques de Ambrósia, e poder que levou à queda do Império. O Duque pergunta de novo se Sarah estava realmente dizendo que a porta não estava abrindo direto, então ela apenas explodiu. Ele pergunta se está entendendo isso direito. Ele afirma que quando os cavaleiros relataram que o uso de mana foi detectado nessa mansão, ele correu apressado de volta. Então, ele viu a porta voar pela janela com um estrondo. Sarah nota que deve ser por isso que ele correu para cá tão rápido. Mas Sarah diz a ele que hoje ela controlou seus poderes. Ele aponta que obviamente deve ter tido um motivo para isso, fazendo Claude fazer um beicinho. Sarah se pergunta se ele está apenas lhe deixando aquilo passar assim, pois se estivesse no lugar dele, teria repreendido bastante ela. Do ponto de vista de Claude, ele nota que a atenção de seu pai já está focada na babá. Ele percebe que o Duque tem o mesmo cabelo que ele. Depois de ouvir a história de sua mãe, Claude se sentiu sozinho no mundo. Mas é aquela cor que lhe diz definitivamente que não é o caso. Claude pensa que agora seu pai está preocupado com ele, e por isso veio junto. Ele começa a pensar que seu olhar não é tão assustador quanto antes. De repente, o Duque se aproxima, fazendo Claude ficar surpreso, enquanto Sarah se pergunta se o Duque acabou de evitar Claude. Claude aparece com lágrimas nos olhos, antes de Sarah pegá-lo e entregá-lo ao Duque. Claude fica confuso, assim como seu Duque. O Duque continua a segurá-lo, fazendo Sarah dizer que pelo visto o Duque fica desconfortável segurando uma criança. Ela pede para ele colocar as mãos em volta do bumbum do bebê, e também pede para Claude envolver sua mão em volta do pescoço dessa forma. Ela diz que assim, tanto o bebê quanto o pai ficarão confortáveis, deixando o Duque surpreso, e até me parece chocada enquanto olha para eles. Ethan Ambrósia é um homem que assumiu o manto de líder de sua família, equilibrando a confiança tanto do imperador quanto da nobreza. Em um império onde essas duas facções não podem coexistir, somente ele sabe quão torcido pode ser seu interior. Mas desde que o romance Flor da Escuridão foi escrito, seu futuro começou a mudar gradualmente. Uma dessas mudanças foi o fato de que sem família ou parentes, ele, que tinha guardado o ducado sozinho, acabou tendo uma família. Sarah pensa que talvez as pistas para mudar a Flor da Escuridão e o futuro estejam bem aqui.
Ela está ciente de que todos têm um contexto, e sabe que as pessoas não mudam da noite para o dia. Sem dúvida, existem cantos escuros de Ita Ambrosia, cantos onde ela não tem conhecimento, mas que certamente existem. Ela se pergunta se o Duque já abraçou Claude. Ele responde que constrangedoramente, sim. Mas Sarah diz que vendo os dois tão desconfortáveis, ela que se sente ainda mais constrangida. Ela diz a ele que antes de poder prosseguir com a educação dele, há algo que precisa ser abordado primeiro. Ela pensa que eles também não devem ser deixados sozinhos assim. Se ela não tivesse abraçado Claude mais cedo, ele provavelmente teria saído imediatamente. Sarah sabe que para Claude não desmoronar como no romance, ele precisa de estabilidade emocional. Ela diz ao Duque que quando concordou em se tornar a babá dele, houve um acordo que eles fizeram. O primeiro era que toda a educação dele seria confiada a ela. O segundo era que quaisquer ações necessárias nesse processo de educação seriam gerenciadas responsavelmente pelo Duque Ambrosia, cooperando ativamente sem interferências. Enquanto o terceiro era que ele deveria confiar inteiramente em Sarah. O Duque responde que claro, ele confia nela e fornecerá com prazer o que for preciso. Ela diz a ele que é por isso que ela precisa dele, enquanto aponta para ele, fazendo todas as empregadas ficarem perplexas. Ele pergunta o que exatamente ela quer dizer com precisar dele agora. Ela diz que precisamente o tempo dele que é necessário. Ele se desculpa, mencionando que Sua Majestade declarou a intenção de abdicar, e por isso os movimentos da nobreza têm sido bastante incomuns. Então, nesse momento, ele tem certeza de que não pode se dar ao luxo de alocar um tempo separado para o filho ou a babá. Ela menciona que estava pensando em algo como uma vez por semana, por cerca de 3 horas. Quando Sarah concordou em ser a babá de Claude, no início o Duque pensou que era um golpe de sorte, mas acabou se transformando em uma grande dor de cabeça. O atual imperador completou 80 anos esse ano, e por isso, ele detém uma autoridade imperial formidável, mesmo entre os outros imperadores ao longo da história. Mas o imperador ainda não designou nenhum de seus 3 príncipes como sucessor. A nobreza já se dividiu em 3 facções, envolvidas em intensas disputas pela sucessão. O Duque está tentando manter um equilíbrio sem favorecer nenhuma facção, mas sabe que até isso tem seus limites. Ele não pode ter o luxo de poupar tempo para questões triviais, mas também sabe que Sarah é essencial para aquela criança. Ele pensa que a maldição que desce sobre Ambrosia está gradualmente se enraizando no corpo da criança. No passado, ela estava ciente de que chegará o dia em que ele precisará de seu poder, então ela lhe enviou um artefato para provar isso. Até esse dia chegar, ela estaria confiando Dailin e a criança aos cuidados do Duque. Ele pensa na carta e no artefato que ele recebeu de Sarah 6 anos atrás, notando como apenas esse artefato tem sido capaz de controlar o poder que surgia e fervilhava dentro dele. Aquela foi a primeira vez em sua vida que ele se sentiu libertado do poder da família. Ele imagina que se Sarah estiver presente, tanto ele quanto Claude poderiam evitar o destino de ser consumidos pelo poder, como seu pai foi e morreu uma morte terrível. Agora, Sarah pergunta se esse tempo é pedir demais. Ela diz que se 3 horas forem pesadas, então eles devem reduzir para 2 horas, e pergunta como isso soa para ele. O Duque sabe que não tem como recusar, e além disso, o poder do Anel, que tem suprimido sua força por 6 anos, está enfraquecendo. Ele torce para que talvez possa colocar um fim nessa maldição, que tem sido transmitida através das gerações na família Ambrosia. Ele está prestes a concordar, mas antes ela lhe diz que há outra condição se ele quiser reduzir o tempo para 2 horas, pois ele terá o café da manhã com o Lord Claude. Ela ouviu dizer que ele prefere manter as refeições simples em seu quarto, o que faz ele dizer que aparentemente ela sabe bastante sobre ele. Ele se pergunta como uma mulher conhecida por ter desaparecido por 6 anos desde a morte de Dailin sabe tanto sobre sua vida. Sarah é conhecida há muito tempo pela família Ambrosia, como folhas de outono proibidas. Uma dama conhecida como a mais bela, serena e astuta de toda a alta sociedade. Mas ela não tem sido de grande interesse para ele. Depois de atrair atenção, ela provavelmente se tornaria uma figura representativa para os nobres elegíveis. Sarah diz que durante o tempo que ele generosamente forneceu, ela planeja ter momentos divertidos de brincadeira com o Sr. Claude. O Duque acha estranho, mas Claude parece muito animado, enquanto diz que está muito feliz. O Duque fica feliz em saber disso, e já que agora os dois concordam, eles devem começar oficialmente a partir do dia em que ela entrar nesse palácio. Nesse momento, um cavaleiro entra enquanto chama pelo seu Duque. Ele nota Duque tropeça no chão, aliviado que seu Duque estava ali. Ele pergunta ao seu mestre o que eles devem fazer se ele sair correndo daquele jeito de novo. Ele pergunta se o Duque sabe como eles ficaram preocupados quando ele pulou de repente da carruagem. Sarah se pergunta se foi um acidente, e enquanto se desculpa, ele se apresenta como Jade Harper, o comandante dos Cavaleiros de Ambrosia. O Duque decide explicar a situação aqui, e o comandante dos Cavaleiros responde que está sinceramente grato por essa generosidade dele. Ele espera que ele se comporte mais tranquilamente na presença de estranhos. Seu senhor pergunta se ele tem mantido aquela carta importante segura.
Ele responde que a ordem dos cavaleiros está sendo bem mantida, questionando se o Duque achava que alguém que entende a importância dela simplesmente a abandonaria daquele jeito, pois até a carruagem com a carta deve ser vigiada. Mas o administrador e a dama de companhia o repreenderam, perguntando por que ele não seguiu seu mestre. Sarah se pergunta se o Duque trouxe o administrador e a dama de companhia até aqui. Então o Duque se desculpa com ele, falando que não foi nem um pouco de propósito. Mas o comandante dos cavaleiros sabe que não foi intencional, mas se fosse intencional, ele estaria realmente chateado. Então, ele pergunta o que aconteceu, já que também ouviu um barulho mais cedo, ao mesmo tempo que Sarah sorri. O Duque diz a Sarah que aparentemente os cavaleiros estão lhe esperando, então ele terá que pedir licença. Mas como não pode voltar atrás no que disse antes, ele avisa que manterá sua promessa. Sarah responde agradecendo por ele lhe conceder seu pedido, dizendo que tentará dar a ele uma hora sem lhe incomodar, o que ele responde agradecido. O comandante dos cavaleiros diz a ele para esperar, para que possa recuperar sua dignidade. O Duque diz que não é necessário, enquanto o homem aponta como caiu na frente da dama. Então, eles se viram para sair, e Sarah percebe como ele não olhou para a criança nenhuma vez depois disso. Em outro lugar, um homem pede ao barão e à ronda para confirmar se Sarah realmente tem tudo o que é necessário para a educação de seu filho, pedindo para relatar de volta a ele. Eles concordam, e o Duque também diz para ficarem de olho nos servos, pois ele não quer que eles espalhem que ela é uma maga, o que eles respondem que entenderam. Mais tarde, o comandante dos cavaleiros comenta que já que a duquesa e a princesa não puderam receber educação adequada graças às suas mortes prematuras, o assunto foi resolvido por Sarah, que não tinha passado pela sua cerimônia de maioridade. O Duque fica impressionado com isso, enquanto o cavaleiro nota que ela também é uma feiticeira, e uma feiticeira aparecendo pela primeira vez em 40 anos no Império Cromwell. O Duque responde que de fato é impressionante que feitos que ninguém no Império poderia possivelmente imaginar, estão discretamente escondidos por Sarah. O Duque diz ao comandante que no futuro, ninguém deve saber disso, para salvar ainda mais seu precioso tempo. O homem de cabelos vermelhos responde que como ela mostrou sua força no meio do ducado, há uma possibilidade de que um rato possa causar problemas. Mas o Duque afirma que se isso acontecer, pode se tornar mais divertido para ele, enquanto abre a carruagem com um homem amarrado. O Duque o chama de ratinho, enquanto o comandante dos cavaleiros diz a ele para ter cuidado, já que ele precisa ficar vivo até a reunião real. O Duque o chama de Dinwood, apontando como ele retribuiu sua confiança de uma maneira bastante dolorosa. O Duque explica como ele traiu Ambrósia e se tornou leal ao príncipe herdeiro. O príncipe herdeiro pode mostrar misericórdia a ele, mas os outros dois príncipes, já que ele foi responsável por separar os irmãos, parecem mais inclinados a fazer um exemplo terrível dele, o matando exemplarmente. O Duque continua diz que como uma meretriz do príncipe herdeiro, ele se infiltrou na propriedade Ambrósia por 10 anos, e por isso ele deve ter finalmente descoberto a verdade sobre a maldição da família. Mas ele deveria ter informado primeiro a ele, antes de sussurrar palavras vis ao príncipe herdeiro. O Duque afirma que se isso tivesse acontecido, ele teria interceptado o conteúdo da carta que ele ia enviar ao príncipe, e substituiria o conteúdo pela fraqueza dos outros dois príncipes, assim não haveria necessidade de causar mal-entendidos entre eles. Ele afirma que gostaria de esclarecer esses mal-entendidos, mas fazer isso revelaria as verdades ocultas de sua família, e como chefe da casa, ele deve fazer uma escolha inevitável. De repente, uma aura emana do anel, enquanto ele pergunta ao homem se ele entende o que está sendo forçado a fazer. Depois disso, o comandante dos cavaleiros se aproxima dele perguntando se a questão foi concluída. O Duque responde que sim, e pede para ele partir agora para a capital imperial. O comandante se pergunta se a pessoa está viva ou apenas uma boneca sem vida. Ele sabe que não importa quantas vezes veja, é realmente um poder incrível. Então, o comandante chama o Duque, mencionando como aparentemente o anel que ele estava usando virou ouro. Isso fazendo com que o Duque estremeça, enquanto ele nota que ele se transformou em um artefato corrompido assim que seu criador chegou. Ele pensa que os poderes dela devem ajudar Cloud também, notando como ele suportou por muito tempo. No dia seguinte, os dois servos afirmam que estavam esperando por ela. Ela os chama, perguntando se eles eram gêmeos. Um responde sim, ele é o barão e administrador da mansão Ambrósia, enquanto do outro lado está sua irmã gêmea, a dama de companhia, Rhonda. Sarah nota que embora sejam servos, os dois se comportam com muito profissionalismo, adequado ao Duque do Império. A mulher informa que o mestre pediu para transmitir uma mensagem a ela, e pergunta se ela pode lhe dar um momento. Sarah observa como a aparência do personagem corresponde perfeitamente às descrições no romance. Um pouco antes, no quarto de Cloud, Sarah pergunta se ele se arrepende de ter cortado 1 hora ou mais do tempo para passar com seu pai. Mas ele responde que não é o caso. Ela pergunta então por que ele está chateado. Ele diz a ela que a babá deixou seu pai desconfortável. Ela se desculpa com ele, mas ele ainda parece hesitante. Sarah pergunta se ele está preocupado que o Duque possa estar em apuros. Ela sabe que não é como se ele fosse uma simples criança. Em sua pesquisa preliminar sobre Cloud, ele já começou a ler e escrever a língua imperial,
e ela sabe que ele disse que estava tentando se educar sobre etiqueta nobre. Ela imagina que tudo isso é para ser amado por seu pai, o Duque. Para uma criança tão sincera e adorável, mesmo que seja um duque desatento, não tem como ela não sentir nada. Ela diz a ele como acha que seu pai pode mimar um pouco mais o jovem mestre. Claude tenta se esconder, enquanto diz que não pode fazer isso porque seu pai o odeia. Ela diz a ele que isso não é verdade, mas ele diz a ela para não se enganar, porque ele também ainda a odeia. Sarah pergunta se ele não está feliz por ela ter arranjado algum tempo com o Duque, mas ele responde que não, pois como seu pai pode estar feliz quando a babá lhe incomoda. Então, Sarah acha que se esse é o caso, ela deveria ir até o Duque imediatamente e pedir desculpas. Ela pergunta se deveria apenas fingir que essa história nunca aconteceu, pois agora ela acha que cometeu um erro grave. Claude parece hesitante, antes de mencionar que realmente odeia Babato, mas ela responde que ela realmente gosta dele, já que ele é muito adorável. Ela diz a ele que ela também tem algo a preparar, então ela vai voltar mais tarde, apontando que ele precisa de algum tempo para se preparar para ficar com ela seriamente. Ele fica irritado, enquanto ela diz que mesmo que ele não goste, não vai adiantar. Ele olha para ela confuso, pensando em como ela é uma babá estranha. Ela está conversando com alguém, enquanto ele menciona que o Duque é um amigo próximo de sua falecida esposa, e conde da venerável família Milan. Ele ordenou a seus funcionários que o tratassem como uma duquesa. Ela pensa em como acha que sabe como May enganou Claude. Ela sabe que o apelido do Duque é de certa forma fácil de entender. Ela imagina que eles disseram que ela estava tentando tomar o lugar da mãe de Claude mais que ela pensava. Ela sabe que eles estão secretamente esperando para se livrar de May, mas ela não tem certeza se quer lidar com as consequências de se apressar e deixar esse vazio. Ela está ciente de que May, como Claude, era um personagem que só existia na ficção. Então não foi coberto em detalhes em Flores da Escuridão. Ela quer saber por que May ficou do lado de Claude até o fim, pois isso pode ser a chave para mudar o desenvolvimento da história. Ela pergunta aos gêmeos o que o Duque disse para lhe contar. Então o servo mostra a ela algo, enquanto menciona que é o poder de Ambrósia. Ele diz que ela poderia reconhecer o que é imediatamente. Ela acha que não tem escolha a não ser descobrir, então nota que essa é a maldição viva do Duque, um poder mágico negro passado de geração em geração. É o poder de Ambrósia que faz galhos de árvores torcidos, uma força que anseia, rouba e devora a vida. Ela sabe que se esse poder sair do controle, não é suficiente apenas sugar a força vital de tudo ao seu redor, pois no final, até mesmo a força vital do Duque pode ser consumida pela floresta, e então ele morre. Mesmo depois que as crianças nasceram, apenas para estudar esse poder, ela passou 6 anos trancada em uma torre, isolada do mundo. Ela pensa que se esse poder não puder ser controlado, não apenas o Duque, mas também Claude, poderiam se tornar perigosos, e foi isso que ela viu isso no futuro, pois essa foi a força que estava levando o mundo à destruição. Ela pergunta a ele se o poder do Duque se descontrolou, e ela responde que sim, foi temporário e muito leve, mas sim, e isso foi há cerca de 1 mês. Isso já era esperado, mas aconteceu ainda mais rápido que ela pensava. Sarah nota que o anel que ela deu 6 anos atrás se gastou e não foi suficiente para parar aquilo. Ela mesmo se lembra como o Duque teve um surto há 1 mês atrás, então, o mesmo poder deve ter começado a se manifestar em Claude. Ela está ciente de que à medida que a criança cresce, o poder latente também deve aumentar em tamanho. Ela continua a pensar, notando como o poder sombrio de Ambrósia se alimenta do desespero, e cresceu com a ausência da mãe e com a culpa decorrente do rumor de que ele nasceu depois de devorar sua mãe, além da raiva por ninguém lhe dar afeto completo. Ela imagina que desse jeito, assim como quando 2 emoções negativas se encontram se tornam desespero, quando esses poderes amaldiçoados se encontram, eles podem aumentar rapidamente de tamanho. Então ela se pergunta se essa é a razão pela qual o Duque evitava Claude. Ela pergunta aos dois se naquela época apenas essa árvore foi sacrificada. De repente eles permanecem em silêncio, enquanto ela percebe que algo parece estranho. Ela nota como essas 2 pessoas estiveram sem expressão desde o primeiro encontro. Ela também nota como eles cuidam de todos os assuntos da casa do Duque, e lidam diretamente com os convidados, e como isso não pode acontecer com um mordomo e uma chefe de empregadas. Pensando nisso, ela imagina que eles devem ter perdido suas expressões por causa desse poder. Mas o homem apenas responde que eles estão bem, e que encontrarão outra maneira de evitar que alguém se torne um colateral do Duque. Então, Sarah nota que o problema que o Duque estava lhe apresentando não era o galho de árvore. Ela diz que sentirá falta da oportunidade de roubar mais tempo do Duque, mas pede que eles 2 cooperem com ela pelo tempo prometido. Ela sabe que o Duque quer que ela prove suas capacidades, enquanto a magia emana dela de repente, e o galho de árvore começa a se transformar, deixando os 2 surpresos, vendo o galho morto voltar à vida. Então, ela diz a eles que eles devem começar antes que ela perca os sentidos, enquanto imagina que se ela não conseguir resolver o problema deles, não importa quão grande mago ela seja, o Duque a expulsará da mansão. As 2 pessoas que perderam suas expressões faciais pelo poder de Ambrósia que são o verdadeiro teste do Duque. Ela nota em seu coração que tudo isso já está começando a se tornar difícil.
Pouco depois, os dois servos estão ajoelhados na frente dela, enquanto choram e juram fazer o melhor por tudo que ela desejar. Eles também mencionam que nunca esquecerão sua graça, e ela pergunta a eles se o Duque sabia que o poder dele também poderia ser usado dessa maneira, o que eles respondem que ele ficou sabendo através deles. Ela fica feliz que tenha dado certo, pedindo que eles preparem uma carruagem para voltar à sua casa, e que tragam outro copo de chá enquanto ela espera. Eles respondem que vão providenciar imediatamente, e saem da sala. Enquanto ela senta lá, ela lembra do resultado de 6 anos de pesquisa. Ela aprendeu que não tinha magia para reverter o que foi perdido pelo poder negro, o poder de Ambrósia. Ela passa a tossir sangue, enquanto pensa que contra o poder de cobiçar e roubar força vital, não há outra escolha a não ser derramar o equivalente à força vital extraída para devolver o que foi perdido. Ao mesmo tempo, ela pensa que para resolver as desventuras da criança, deveria cortar todos os brotos da maldição, para que não criem raízes na criança. Estava claro que se a força vital fosse continuamente extraída, se teria uma vida curta, então ela não deve usar seu poder mágico e a força vital de Sarah, mas como estará ao lado da criança por muito tempo, ela não tem escolha a não ser fazer o melhor pela felicidade dele. Ela sabe que há apenas uma maneira de fazer isso, usando o seu outro eu, que ainda está vagamente conectado a ela. Ela passou 6 anos estudando o poder mágico do outro mundo, com o objetivo final do estudo sendo a morte de Park Yeon, a metade de sua alma que está conectada a ela. Alguns dos golpes que ela recebeu estão aparecendo nela, mas é apenas um pouco de sangue saindo, e na verdade não haverá muito dano a esse corpo. Ela sabe que se a outra parte dela passar por isso mais algumas vezes, ela morrerá. Mas ao mesmo tempo ela pensa que isso pode não ser ruim também, já que ela tem vivido 2 vidas ao mesmo tempo durante toda a sua vida, e às vezes sente como se fosse uma maldição. Todo o tempo em que ela sentiu que não pertencia a lugar nenhum, os tempos em que ela lutou para viver uma vida normal enquanto escondia habilidades que não lhe pertenciam. Quando a outra parte dela acabou morrendo no outro mundo, seria mentira dizer que ela não ficou aliviada. Era como se ela ganhasse perdão. Ela pensa em como agora Dailin já encontrou Rugel, com sua própria criança deixada para trás no seu ducado. Sarah se pergunta se ela não se lembraria de Cloud, e se arrepende. Sarah pensa que não importa quem disser o que a garota passou, ela é uma pessoa preciosa para ela, e isso jamais mudará. Enquanto isso ela pensa na companhia de Dailin, com ela deitada na cama e a garota prometendo a Sarah que ela não era um monstro. Agora, Sarah promete a sua amiga fazer o seu melhor. Vozes questionam por que ela está fazendo isso. Eles dizem à sua professora para voltar, pois ainda não é a hora. Eles perguntam se seu corpo está aguentando, se perguntando o que fazer se sua professora se for. Sarah aperta o punho enquanto pensa naqueles caras, mencionando que eles não podem ter medo como se ela fosse morrer imediatamente depois de apenas um sintoma de anemia. Ela se pergunta se preocupou demais seus discípulos nas torres mágicas. Ela sabe que não teria mãos suficientes na pesquisa da alma, então ela revelou seu segredo aos seus discípulos para lhe ajudarem. Depois disso, a tendência deles de superprotegê-la piorou tanto, que eles até fizeram um juramento sem hesitar que destruiriam a alma junto com toda a magia de qualquer um que pronunciasse seus segredos. Por isso, ela deixou a torre mágica sem dizer uma palavra. Ela não quer envolver mais seus discípulos nisso. Ele viveu na torre mágica com seu rosto e voz escondidos, então essas crianças podem nem mesmo saber a identidade de sua professora. Ela lembra do dia que saiu. Ela deixou uma mensagem porque estava prestes a desaparecer do lado deles. Sarah pensava em como era melhor se separar, e agora acha irritante que até Baluna esteja lhe enviando uma mensagem assim. Eles queriam descobrir mais sobre sua professora, e agora ela pergunta a eles por que estão aqui, e por que estão correndo assim. Eles são Yuridin, os servos da Condessa Mila. Eles correm para abraçá-la, enquanto perguntam se ela realmente precisa ficar lá, mencionando que ela pode simplesmente ir e voltar do trabalho. Ela responde que não vai ficar para sempre, então pergunta por que eles estão fazendo isso. Eles ainda pedem para ela não ir, enquanto um deles a observa de longe. As empregadas veem a cena, e percebem que as expressões das pessoas do Conde Mila não estão boas, imaginando que eles devem ter orgulho ferido pelo herdeiro de uma família de condes de alto escalão não ser nada mais que uma babá agora. Honestamente é estranho, já que ela é de uma família que o próprio imperador reconheceu. Então, Cloud pergunta a Honda onde está Mei, e ela responde que ela cometeu um crime, e estava sendo punida por um tempo. Ele pergunta a ela qual foi o crime dela, mas ela diz a ele que não é nada com que ele deva se preocupar. Ele acha que além de Mai, apenas Veron e Honda gostam dele. Eles não o incomodam, e também são pessoas que seu pai se importa. Ele acha que deve descobrir onde Mei está e salvá-la antes que Sarah o chame. Cloud se esconde atrás de Honda, enquanto ela se desculpa, mencionando que o jovem mestre tem medo de estranhos. Ela responde que está tudo bem, pois ele é fofo, e pergunta por que Cloud está chateado agora, fazendo Cloud se questionar como ela sabe disso. Ela o pega, e pergunta se ele acha que ela não vai notar o quão fofo ele é só porque ele está assim. Ele pede para ela lhe colocar no chão, e ela diz para ele brincar com ela enquanto ela arruma as coisas, irritando o menino.
Ela diz que é porque ela quer brincar com ele, pedindo para ele não ser assim e deixar ela saber o que ele faz para se divertir. Ele responde que não brinca, já que todos odeiam brincar com ele. Mas ela diz que isso não é verdade, e menciona que todos gostam dele. Ele pergunta se isso é realmente verdade, enquanto ela o coloca no chão dizendo para irem juntos. Ele diz a ela que ela não sabe de nada, e ela pergunta como pode não saber disso. Ela sabe de tudo porque é uma grande feiticeira, e garante a ele que ele é uma pessoa adorável, então todos vão amá-lo, e o Duque também o ama. Eles apenas têm medo quando algo é muito precioso, e até a pessoa mais forte fica com medo. Ela diz a ele que eles têm medo de perdê-lo. Ele acha que isso é uma coisa difícil de dizer, e ele não sabe do que ela está falando. Mas mesmo assim, só dessa vez, ele tentará confiar nela. Enquanto ele sai, ela sorri enquanto o chama, perguntando se ele não queria brincar. Ela pergunta o que eles devem jogar, mas ele explica que a babá que deve decidir. Sarah pensa que o coração mais corajoso é um coração pronto para abrir a porta para qualquer um, mesmo em sua dor mais profunda. Então ela sabe que tem que fazer bem, e tem que criá-lo bem. Ela jura que vai retribuir a ele por esse coração milagroso, mais que qualquer outra mágica. Mas por hoje vamos ficando por aqui, então se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Alma Dividida.